E aí, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao canal Habitar em Si. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa aí seu likezinho, coraçãozinho, enfim. Deixa aí sua contribuição para que esse canal cresça. Compartilha com alguém que você sentir que essa mensagem vai ser importante. E hoje eu comecei aqui a gravar e aí veio um tema que é até um tanto quanto delicado, mas é um tema que a gente precisa falar sobre os excessos que a gente comete na nossa vida e sobre um conceito de pecado. E eu sei que vai tocar num ponto delicado para muitas pessoas, porque isso também é delicado para mim, que venho de uma base religiosa basicamente católica, e estar trabalhando com a cartomancia hoje toca em lugares muito delicados de todas essas crenças, de todas essas coisas que a gente aprende durante a nossa vida e nossa caminhada cristã. Quando eu comecei nesse caminho da leitura das cartas, para mim foi um tanto quanto surpreendente, porque eu sempre fui encantada com isso de como as pessoas conseguem fazer leituras, o que elas sentem, o que elas pensam, e sempre fui muito curiosa. E a partir das primeiras experiências que eu tive com o tarô, eu falei, cara, isso é uma grande ferramenta de autoconhecimento, de direcionamento, porque é excelente para fazer com que a gente perceba os nossos padrões inconscientes, principalmente através de uma forma lúdica, criativa, simbólica. Por quê? Porque as cartas, elas são todas com figuras, cores, e isso trabalha muito a nossa parte criativa, né? Ela foge dessa questão mais lógica que a nossa mente está acostumada a aprender as coisas. Então, volta lá para um sentido interno da nossa criança interior, né? De toda a nossa o nosso primeiro contato com o aprendizado, que é através dessa parte lúdica. E por isso a gente consegue acessar também outras camadas de entendimento. E aí, esse papo de hoje vai ser bem nessa pegada assim de entender o como esse conceito de pecado muitas vezes pode estar tão enraizado dentro de nós, porque essa leitura está sendo difícil para mim. Eu comecei a gravar esse vídeo algumas vezes e porque toca assim num ponto delicado de intolerância religiosa, de crenças muito fundamentadas em preconceitos aprendidos por falta de conhecimento, por falta de vivências, muitas vezes com o contato com outras pessoas de outras religiões, vivências espirituais suas, né, de forma individual. E hoje pela manhã eu estava assistindo um vídeo do Joe Dispenza e eu gostei muito de uma frase que ele disse, que a melhor escola iniciática que a gente tem é a nossa vida. Não existe nenhuma outra escola iniciática no mundo tão perfeita quanto a nossa própria experiência na vida, né? Com a vida. E isso fez muito sentido para mim, porque ao longo da minha caminhada, e tô quase com 40 anos já, tive várias experiências em vários centros religiosos diferentes, ligadas à espiritualidade. E cada uma delas foi muito valiosa para mim, para que eu pudesse conhecer um pouco mais sobre mim, sobre o que eu sinto, sobre a minha forma de experienciar a espiritualidade e estender isso hoje para você através de uma leitura e de um vídeo. É muito rico, é muito valioso, porque permite com que a gente consiga romper muitas barreiras geográficas, por exemplo,
consegue romper também a barreira do convívio social. E durante esse último ano, eu fiz um processo como se fosse um isolamento de pandemia, assim, sabe? De reduzir ao máximo o convívio social para justamente entender o que sobra quando não é por uma necessidade, né? Como foi vivido na pandemia. O que sobra de nós quando a gente se isola do mundo? O que fica em nós do mundo quando a gente está em isolamento? E foi uma experiência bastante desafiante e eu tô saindo desse processo agora com muita bagagem, com muitas experiências assim que ao longo do tempo eu espero que eu possa dividir com vocês para contribuir também, né, com aquilo que eu vivi, porque eu acredito muito nisso, né, nessa troca de experiências, no que eu escuto da vivência dos outros, eu acabo trazendo para minha vida e tirando boas lições e percebendo como isso também funciona na minha vida, e espero poder levar isso para você também no dia de hoje. Então saiba que essa leitura ela pode ser um pouco desagradável, eu digo no sentido assim de causar um certo desconforto, de causar uma certa estranheza, mas se você sentir que ainda sentindo esse desconforto e essa estranheza, você deve ficar por aqui, fique, porque algo muito importante pode ser modificado aí no seu sistema de crenças e que pode mudar completamente a forma que você se vê. Pode mudar completamente a forma como você se coloca na sua vida, como você se coloca diante das outras pessoas. E isso faz total diferença na sua jornada, sabe? A partir do momento em que você rompe algumas limitações que foram aprendidas e que talvez durante a sua vida você nunca pôde se questionar sobre elas. Quando você consegue olhar para isso, quando você consegue perceber que existe coisas além daquilo que você conseguia enxergar, um mundo novo se abre e novas, não só novas possibilidades, mas uma nova identidade pode nascer ou não nascer. Minha barriga tá aqui, ó. Se você ouviu esse barulho, são só processos, tá? São só energias se movimentando, porque eu sei que isso vai mexer em coisas bastante viscerais por aí também. E quando eu falo de coisas viscerais, são crenças que estão aninhadas dentro de nós desde lá da barriga da nossa mãe. São crenças que vêm de sistema familiar, que vêm do ambiente que a gente cresceu, essas tradições que são passadas ano após ano, geração após geração. Então, aguenta esse desconforto aí. Existe também, vou já colocar aqui para que depois ninguém me culpe ou me condene por causa disso, mas existe a possibilidade de você sentir algum desconforto abdominal depois disso. Pode dar bastante intenso, tá? Sabe aquele piriri? Pode dar uma náusea, uma ânsia de vômito. Por quê? Porque quando a gente mexe em coisas que estão lá no nosso inconsciente, que estão guardadas e que são estruturais,
Quando a gente trabalha nisso, é normal que haja uma liberação energética através do nosso corpo, porque o sistema inteiro do nosso corpo precisa se reajustar. Vamos lá, então? Vamos para a leitura, já sabendo de tudo isso. Se você ficou aqui até agora, a leitura vai começar. Deixa o seu like, né? Se tiver a opção de hypar, hype esse vídeo também. Porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que pode ajudar outras pessoas. E como esse canal tá só engatinhando, é legal que a entrega seja feita. Por quê? Porque eu acho divertido que isso aconteça, gente. Cavaleiro de Pentáculos, 2 de espadas invertido, o carro invertido. Como eu disse, né, anteriormente, são estruturas que você vem aí, padrões repetidos, é uma caminhada de vivências repetidas que precisam ser deixadas para trás. Muitas das coisas que você aprendeu ao longo da sua vida, elas podem ter sido extremamente divertidas, criativas, interessantes, empolgantes, mas não necessariamente elas foram construídas em coisas que estão alinhadas com a sua verdade interior. E muitas vezes esses ensinamentos, eles se tornam como grandes escudos que nos impedem de ver. Aqui a gente tem 2 de espadas invertido, olha só como é a imagem, que nos impedem de ver outras realidades, outras possibilidades e nos impedem de seguir aquilo que faz a nossa vida ganhar um rumo, ganhar uma direção alinhada com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós estamos aprendendo agora. Essa eterna construção e desconstrução dos conhecimentos. A gente está falando aqui de dualidades, de conflitos, conflitos internos. É como se você, de alguma forma, sentisse que tem algo que não faz muito sentido, tem algo que é incongruente, tem algo que você não consegue se conectar muito bem dentro de você, porque existe uma dualidade, existe a verdade aprendida e aquela verdade que dentro de você sabe que é mais forte, que é mais verdadeira, mas tem essa verdade aqui aprendida. E por que eu tô reforçando que são verdades? Porque é o conhecimento que você tem. Então, internamente, tua intuição pode te falar muito uma coisa, mas tem esse outro conhecimento que foi aprendido, que foi ensinado ali como uma verdade absoluta, e que eles ficam se debatendo, gritando, sabe aquela vozinha do anjinho e do capetinha que ficam falando ali? E você fica confusa aí no meio disso tudo, sem saber qual direção tomar. Porque a carta do carro aqui, ela fala de uma confiança nesse movimento da vida, né? De confiar que luz e sombra trabalham a nosso favor,
que todos os episódios que acontecem na nossa vida, eles estão trabalhando para o nosso direcionamento, né? Sempre corrigindo a rota, sempre buscando esse lugar de centramento, de entendimento. E com o 3 de espadas aqui no fundo do maço, mostra um coração dividido. Ele tá cortado e costurado e tem um monte de fios que puxam e uma dor tremenda, né? Entre ter que escolher de que lado eu fico diante dos ensinamentos que eu tive, porque muitas pessoas, vamos lá. Vamos pegar um contexto do casamento. Muitas pessoas estão em casamentos que são extremamente falhos, fracassados, casamentos onde as pessoas são infelizes, onde não há amor ao próximo. Existe ali apenas um contrato que fica sendo mantido por uma convenção social, ideológica, espiritual. A pessoa, né, que tá dentro daquele relacionamento sente uma dor tremenda, porque sabe que aquilo não tá agradando o seu coração, não está mais sendo benéfico aquele propósito maior, que é a gente amar o próximo, de se expandir, de sentir o amor genuíno. Mas, em contrapartida, fica naquela esperança de que as coisas melhorem e tudo indica que não vai melhorar. E aí fica naquela fé cega, lutando contra essa realidade que é cruel muitas vezes, mas não consegue sair porque fica nessa briga. E aí entra um conceito do pecado que eu trouxe antes. Eu acredito que é nesse vídeo, não sei se é no vídeo que eu cortei antes, 17. Agora, se você tá vendo isso, procure o significado do número 17, porque alguém precisa receber a mensagem através deste número dos anjos. Essa questão do pecado, se você digita ali no Google e procura a etimologia da palavra pecado, você vai ver que a origem dela é um desvio do caminho, é um tropeço. Só depois que foi atribuído a algo que você deve, né, algo divino. Mas antes era só um desvio no caminho. Você tomou um caminho que não tá te levando, né, para uma direção correta. Você colocou lá no GPS que quer ir, sei lá, pro Pará, mas ele tá te levando pro Paraná. Então não é o mesmo caminho. Aí você simplesmente corrige a rota e vai lá para aquele lugar que você queria ir. Então você entrou num relacionamento para se sentir feliz, para se sentir amada. E era assim no início. Mas no decorrer do caminho, muitas coisas foram acontecendo. Só que você não se permite mudar a rota porque o caminho inicial era o casamento. Então, eu tô num casamento, eu não posso me desfazer disso. Então, esses conceitos todos precisam ser revistos. E perceber se a forma como você tá fazendo as coisas, ela tá alinhada com aquilo que faz você feliz. Com aquilo que faz você se sentir bem. Reveja isso, reveja esse conceito, procura. Sabe, uma coisa que eu posso te orientar aqui a fazer, que para mim tem feito muito sentido, usa as inteligências artificiais que a gente tem aí e pergunta pro chat GPT, por exemplo, de onde vem a ideia X. De onde vem a ideia do casamento? Como era a ideia do casamento inicial?
De onde vem a ideia do pecado? E aí você vai começar a entender que muitas dessas ideias que você tem, elas vêm de lugares que você nem conhece. E elas vêm de uma origem muitas vezes diferentes daquela que você foi apresentada, daquela que foi repassada para você como a ideia central, a ideia original. Porque toda vez que você conhece algo novo, quando você recebe uma informação, digamos que direto da fonte original, de onde surgiu aquele conceito, você começa a perceber que muita coisa foi distorcida ao longo do tempo, por convenção social, por formas de controle. Então presta atenção nisso. Eu comecei aqui falando do isolamento, né, da pandemia. Isso também foi uma forma de controle, né, de controle do vírus, mas muito mais do controle das nossas emoções, do controle da nossa forma de conviver, e a partir daquilo ali tudo mudou. Então, fingir que aquilo não aconteceu também é uma tolice, porque mudou completamente a nossa forma de nos comportarmos, de reagirmos, a nossa forma de consumo. Tudo isso mudou a partir daquele fato. Mas de onde vem essa ideia original? Sabe? Começa a pesquisar, a ser curiosa. E toda vez que você faz essas pesquisas, toda vez que você busca um conhecimento novo, o teu cérebro é obrigado a criar novos caminhos neurais. E aí você ativa a famosa neuroplasticidade. Neuroplasticidade é ótimo, né? É. Igual o plástico. A neuroplasticidade e você percebe que muitas coisas mudam a partir de uma única mudança, de uma única informação nova que você recebeu. E aí quando você vê, você tá brincando com os seus próprios erros, porque você sabe que é só um desvio no caminho, não é um pecado. Meu Deus, errei aqui a palavra no vídeo. Nossa, mas você tem, sabe? Desencana, é um desvio do caminho. Volta pro eixo e segue, entende? Nada é tão grave, não é um desvio moral. Você não saiu por aí dando um, né? Você não fez isso. Porque se fez, é um desvio moral. E você também pode corrigir a rota. Mas lembre-se de que toda ação tem uma reação. Nessa vida, em outras vidas, seja lá o que você acredita, sempre vai haver uma reação. Então, esses escudos que você levantou durante a vida precisam ser baixados. E como que baixa eles? Através de conhecimento, através de perguntas. Uma boa pergunta para se fazer nesses casos é: a quem pertence isso? Esse pensamento é meu ou é de quem? A quem pertence esse pensamento? A quem pertence essa ideia de que as coisas precisam ser nessa ordem, deste jeito, desta forma? A quem pertence isso? Isso é meu mesmo ou isso é da escola que eu estudei, dos amigos que eu tive, das experiências que eu vivenciei? Isso é meu mesmo ou isso é da minha família? Muitas coisas, muito da tua ansiedade vem de querer fugir de enxergar essas verdades, porque você se sente de alguma forma errado na tua forma de pensar. Imagina se você agisse de acordo com aquilo que você pensa.
como seria o julgamento das pessoas ao seu redor? Talvez você fosse condenado por isso. Não condenado judicialmente, tá? Mas condenado moralmente por aquelas pessoas que você convive. O quanto essas pessoas torceriam a cara para você se você fizesse as escolhas que te colocam, sabe, em direção àquilo que você realmente quer. Quantas novas escolhas você poderia fazer a partir disso? A partir dessa tomada de consciência sobre os seus padrões de pensamento, de ideias, de crenças, de verdades absolutas que você tem. Mostra pra mim, tarô, o que a pessoa que tá aqui me assistindo tá pronta pra ver. Qual é o padrão que ela tá pronta pra ver hoje? A justiça. Galera, a hora que a gente mexer nisso aqui, como eu falei, ia ser algo visceral, certo? Se você sentir bastante sono depois dessa leitura, se hoje à noite você tiver alguns sonhos que parecem um pouco estranhos, é porque a gente tá trabalhando coisas bem profundas que estavam aí guardadas. Teu inconsciente vai começar a liberar isso. O que é justo pra você na tua visão de mundo? Diante dessa situação que você tá vivendo. É justo o que você tá vivendo? É justo com base no quê? Com base no pecado que você cometeu? E que você precisa sofrer, e que você precisa passar por tudo isso mesmo, porque você errou. Será que isso é justo com você? Será que esse Deus que você acredita, será que essa força maior, esse universo criador que é puro amor, que é pura bondade, será mesmo que ele te julgaria da mesma forma que você anda se julgando? Será mesmo que ele te olharia com tanto desprezo, ódio, rancor, mágoa, quanto você tem se olhado? Será que isso é realmente justo com você? Porque eu não sei no que você acredita, mas eu acredito num Deus que é puro amor. E ele nos ama e nos ensina através do amor. Mas nós fomos ensinados que a dor ensina. Então a gente busca mais inconscientemente situações de dor para aprender. Porque quem aí não passou por algum momento de dor e precisou aprender através dela, talvez não soubesse que tinha outro jeito de fazer, que existia outra possibilidade, que pode ser sim por amor. Então se questione sobre as situações de justiça. E outra coisa, se você tá esperando a tal da justiça divina acontecer, alguém te fez alguma coisa, alguém te fez mal, né? Seja lá o que você entenda por mal. Mas você se sentiu prejudicado, ou você se sentiu magoado, ofendido, nananã.
Ou a pessoa, às vezes, tirou coisas de você mesmo, bens, materiais, sei lá o que pode ter acontecido. Entenda o que você entende por justiça se você não tá esperando que a pessoa pague por isso. Você quer ver a pessoa pagando o preço daquilo, que você quer ver a pessoa se dando mal. Será mesmo que isso é justo? Será que esse seu conceito de justiça também não tá errado? Por que você precisa ver o outro se dando mal para saber que você tá bem? Para você perceber que a justiça tá sendo feita? O único fato de você continuar seguindo o seu caminho, você seguir a sua história, já não é a justiça sendo feita. Porque quanto mais amor a gente sente por nós e por tudo que nos aconteceu, e eu sei que tem muita coisa que é muito pesada e muito difícil. Eu não tô aqui amenizando, passando a mãozinha e dizendo que o que você viveu, o que você sentiu é menor. Não sou hipócrita a esse ponto, porque eu também vivi, experimentei minhas dores e sei o quanto muitas delas foram extremamente dolorosas, e por mais que eu tentasse explicar o quanto aquilo doía em mim, muitas vezes não tinha explicação, porque cada experiência é individual, cada um sabe onde dói. Mas ficar esperando mesmo que o outro se dê mal é muito ruim para você mesmo. O outro tá só vivendo a vida dele. Você não sabe qual é o contrato dele, você não sabe o que ele veio pronto para fazer aqui. E qual era a lição que você precisava tirar disso. Então, procura lá a etimologia da palavra justiça, procura também ser mais justo com você, com seus pensamentos, com a sua forma de se comunicar com você. Eu tô aqui com um nó na garganta, tem alguém que precisa falar o que pensa, porque isso também é fazer justiça. É ser justo e honesto com você. Às vezes você tá de saco cheio de uma situação, mas você não pode falar, porque te ensinaram que você não podia ser desse jeito. Mas e se você falar? Vai fazer bem para você, porque você precisa disso. E aí você fica aí guardando aquilo tudo entalado na sua goela e não põe para fora. E não se expressa e não faz a justiça, porque às vezes você tem que fazer a justiça, tem uma espada aqui. Eu gosto muito da imagem do Arcanjo Miguel. Às vezes você precisa fazer a oração do Arcanjo Miguel aí também para dar uma ajuda, porque o anjo tem uma espada na mão. Tem coisas que a gente precisa fazer um corte, sim. É como ter uma grande erva daninha aí na sua vida e você precisa fazer um corte nisso. E às vezes você precisa cortar essa sua passividade na comunicação e botar a boca no trombone e falar tudo que você pensa. E aí as coisas começam a acelerar, e aí as coisas começam a andar. E você, depois disso, segue seu caminho. Sabe? Porque você tá fazendo por amor também a você. Claro, você não vai lá dar um tapa na cara da pessoa. Muitas vezes dá uma vontade, dá. Mas você não precisa ir pra essa parte da agressão física. Às vezes você dá um tapa no seu travesseiro. Entende? Porque tem o desvio moral, mas às vezes você falar aquilo que você pensa é libertador. E dá um puta de um chacoalhão na vida da outra pessoa também. E talvez é isso que ela tá precisando. Uma vez eu ouvi um negócio que, assim, pra mim, naquele momento da vida, fez muito sentido, e talvez aí é só o que você tá precisando. Seja o vilão na história de alguém. Aceita esse papel
sei lá, por uns 2 episódios da sua vida, sabe? Uns 2 dias. Seja o vilão da vida de alguém, porque isso faz com que a outra pessoa também mude. Às vezes a coisa mais espiritual que você tem a fazer é ser você mesmo, parar de se fingir de né, namastê, toda polida, educada e fina, e às vezes você só quer mandar a pessoa tomar no centro daquele lugarzinho que não bate sol. Para de ser menos do que você é. Às vezes você é explosivo sim, querida. Ai, às vezes. E depois tudo bem, sabe? Ai, falei porcaria. Vai lá e pede desculpa também. É só corrigir o erro. Ah, sabe? Não seja tão chato com você. Ah, mas eu não podia xingar minha mãe porque não sei o que. Tá bom, mas hoje você é adulta, às vezes é preciso ouvir uma verdade também. Ah, mas vai ficar triste. E você ficou triste a vida inteira? Deixa o outro ficar triste um dia. Tipo, bom dia, sabe? Ai, gente. Eu falo hoje assim, mas só eu sei o processo que foi até chegar a esses momentos da minha vida onde eu consegui falar muitas coisas que eu penso. Porque eu sei que não é fácil, tá, galera? Por isso que vai mexer em muitas coisas aí, tá bom? A titia aqui entende o rolê que é. Mas agora você tá tomando consciência. E depois que toma consciência, os seus pensamentos são obrigados a se reajustarem e depois você começa a agir. Primeiro, deixa tudo aí internalizar. E se você quiser continuar trabalhando isso, a partir dos próximos dias aí eu volto aos atendimentos e a gente pode voltar a olhar só pro seu caso e passar as coordenadas aí de como que você vai pra vida e qual é o tipo de reação, né, que vai tendo. Então, um acompanhamento nesses casos é bastante importante e valioso. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Vou deixar o contato do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, aí você me manda mensagem aí se você estiver precisando e a gente agenda para os próximos dias. Ai, gente, coloca aí nos comentários como tá sendo essa leitura para vocês. A estrela pra gente fechar essa leitura. A tua fé, ela precisa sim estar ancorada lá em cima, mas ela também precisa estar conectada aqui na matéria, aqui ó. Ela precisa ser espiritual e material. Não venha com a fé cega esperando que tudo Jesus resolve. Se você não faz o mínimo movimento necessário para isso, aí também as coisas não se resolvem. A fé cega te cega. Tá na hora de tirar a venda do olho. A fé cega te cega. Anota isso. Anota esta pedrada de hoje. Quer que a justiça seja feita? Um lado dela tá de olho aberto e o outro tá de olho fechado. Isto é o equilíbrio. Isto é o equilíbrio. Luz e sombra. O teu lado bom e o teu lado mal. Malzinho, sabe? Em perfeita união. Todos eles te direcionando e te ajustando para aquilo que é verdadeiro em você.
E se você perceber que não é, muda de rota. Esse pensamento não tá bom, muda o pensamento. Essa leitura não tá boa, muda de leitura. Essa igreja não tá boa, muda de igreja. Muda, você não é uma árvore. Até a árvore da muda. Até a árvore da muda. Muda, entendeu? Muda, criatura. Por hoje é isso. Eu vou encerrar essa leitura aqui e agora. Foi um prazer estar com você em mais uma leitura. E te vejo em breve.